graça e paz da parte de Jesus. Aqui no Gité, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, nós faremos uma leitura a partir do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e os seguintes. Dizem assim, eu vou ler, os meus irmãos e as minhas irmãs acompanham com atenção. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs todos os membros, colocando a cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Esse é o nosso texto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, uma palavra libertadora. Pedimos que tu nos fales por meio dela, aplique-nos na alma e sejamos, por meio dela, santificados, crescendo na compreensão dela, cresçamos, Senhor, na compreensão de Ti mesmo e em nossa comunhão contigo. Queremos, nesse momento ainda, oferecer ações de graças por 99 anos da Sociedade das Mulheres da nossa igreja, que tem ao longo de quase um século auxiliado, de fato, os ministérios desta igreja, auxiliado a igreja e auxiliado a igreja a cumprir o seu papel. Muito obrigado por isso. Obrigado pelas mulheres do passado e obrigado pelas mulheres do presente. Obrigado também, Senhor, pelas mulheres do futuro, pelas próximas gerações, porque nós cremos não há de faltar a pregação clara do Evangelho de Jesus Cristo a partir desse púlpito e do seio dessa comunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, antes de tudo mais, parabenizar as mulheres da nossa igreja, a minha auxiliadora feminina, que hoje me proporcionou um dia excelente. Depois as visitas seguiram sem mim, não é? Algumas irmãs foram visitadas sem mim, mas permaneci, acho que até 12h30, 1 hora, mais
começamos às 9 da manhã as nossas visitações e fomos até 12h30 ou 1h. A partir daí as irmãs seguiram o seminário. Uma manhã espetacular, experiência maravilhosa, e poder participar desse momento com irmãs muito queridas nossas que não estão podendo de fato estar no culto conosco, né? E nós fomos até elas. Louvado seja Deus pelo isso. Bom, mas eu quero que os meus irmãos comecem a pensar comigo aqui nesse texto da Palavra de Deus, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12 até o 27, texto que nós lemos. Vejam, primeira aos Coríntios é parte de uma correspondência muito mais ampla de Paulo com a igreja daquela cidade grega, né? A primeira aos Coríntios sequer é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo 5, por exemplo, versículo 9, ele faz referência, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Paulo faz uma referência ali a uma carta anterior à nossa 1 aos Coríntios. Ele disse: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. E aí ele vai corrigir uma compreensão equivocada que permaneceu na igreja, e o seu interesse nesse parágrafo é exatamente corrigir, mas você nota que ele faz uma referência a uma carta anterior. Então, a nossa 1 aos Coríntios é, pelo menos, a segunda carta que Paulo escreveu àquela igreja. Depois dele escrever a nossa 1 aos Coríntios, que é na verdade a segunda carta, ele escreveu uma outra carta duríssima, que também não foi conservada no cânon, exatamente como a primeira delas, não é? A terceira também não foi conservada no cânon, e por fim ele escreveu uma quarta igreja, uma quarta carta àquela igreja, que é a nossa 2 de Coríntios. Então foi uma correspondência ampla, e esta igreja, a igreja de Corinto, lidava basicamente com problemas em relação a líderes. E parece que esses problemas permaneceram por muitas décadas depois que Paulo escreveu estas cartas, e mesmo depois que morreu, porque Clemente de Roma escreveu aos Coríntios lá no final do primeiro século. Clemente de Roma é o primeiro escritor cristão pós-apostólico. Ele escreveu o primeiro escrito pós-apostólico da igreja cristã, esta carta aos Coríntios. E nesta carta aos Coríntios ele faz menção a problemas, sabe, aqueles mesmíssimos problemas que Paulo estava enfrentando décadas atrás, escrevendo essas cartas. Era um problema de liderança, um problema de insubmissão. E esse problema de insubmissão decorria basicamente do fato de que a igreja de Corinto era uma igreja, digamos, personalista, uma igreja que valorizava demais alguns status, algumas posições, e esse valor excessivo de muito status e de muitas posições gerava uma série de desconfortos na igreja. Então, os primeiros 4 capítulos desta carta, Paulo dedica basicamente a tratar de uma série de divisões que ele ouviu falar por meio dos membros da casa de Clói que haviam na igreja. A igreja estava toda dividida em pequenos grupos, em pequenas facções, que se diziam ligados a um grande líder. Note, um grupo se dizia de Paulo, outro grupo se dizia de Apolo, o outro se dizia de Cefas, e o quarto grupo não se dizia de ninguém, e se dizia apenas eu sou de Cristo, né? Porque não queria ter nenhuma referência, nenhuma liderança humana, não queria se submeter a quem quer que fosse. Então você percebe que há aqui uma espécie de personalismo, uma espécie de valor excessivo a determinadas posições. E o apóstolo Paulo, para tratar desses problemas, ele diz basicamente 3 coisas. Ele diz: isso não cabe. Por que isso não cabe? Isso não cabe por causa da glória de Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo ofusca todas as glórias humanas.
Isso também não cabe por causa da glória de Deus. A glória de Deus, o Pai, ofusca todas as glórias humanas. E isso também não cabe por causa da glória do Espírito Santo. A glória do Espírito Santo ofusca todas as glórias humanas. Vocês estão me entendendo, sim ou não, gente? Então ele começou dizendo, essas divisões não fazem sentido, porque Cristo não pode ser dividido. Note o foco, o olhar fixo na glória de Jesus Cristo. Ele disse, em outras palavras, assim, não é? Que Deus tornou toda a sabedoria deste mundo louca. Deus condenou a sabedoria desse mundo, impediu que os homens chegassem a Ele salvadoramente por meio da sabedoria deste mundo, porque somente a glória de Cristo deveria brilhar no Evangelho que o revela. Depois ele disse assim, olhem na vocação de vocês. São muitos os de nobre nascimento? Não são. Como é que Deus fez a igreja de vocês a ser composta? Na verdade, é só vocês olharem na vocação de vocês. Reparai, pois, na vossa vocação. Ele disse, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, ele disse, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Versículo 28, Deus escolheu as coisas, capítulo 1, versículo 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, a glória de Cristo e a glória de Deus ofuscam todas as glórias e fazem todas aquelas posições que os coríntios tanto idolatravam não valer coisa alguma. E no capítulo 2, o brilho da glória ali pertence ao Espírito Santo, porque Paulo disse basicamente o seguinte, quando eu fui ter convosco, eu não tratei de ornar a minha mensagem com adornos retóricos. Eu poderia usar isso, eu já estudei com gregos, né? Eu já estudei com filósofos, já estudei com rabis importantes, eu poderia ornar minha mensagem com retórica, mas eu decidi não fazer isso. Eu decidi não fazer isso porque eu não quero a fé de ninguém apoiada em mim mesmo. E eu decidi não fazer isso para que fique claro que na conversão de uma pessoa por meio do Evangelho de Jesus, o único que recebe a glória por isso é o Espírito Santo. Dá para perceber isso, sim ou não? Sim ou não, gente? E a partir daí, no capítulo 2, Paulo vai dizendo basicamente isto, né? Que nós não atenderíamos, não atentaríamos e não aceitaríamos a mensagem do Evangelho se o Espírito Santo não nos regenerasse. É somente porque Ele nos regenera que nós podemos finalmente conceber o Evangelho, abraçar o Evangelho, sentir o poder do Evangelho e confiarmos inteiramente no Evangelho. Então, a glória da Trindade ofusca todas as glórias. Bom, mas quanto aos homens, capítulo 3 ele diz isso, né? Bom, quem é Paulo? Quem é Apolo? Versículo 5 do capítulo 3, quem é Apolo e quem é Paulo? Na verdade, o nosso tradutor deu uma amenizada, porque Paulo disse assim, o que é Apolo? Não é nem quem é o que é o que é Paulo. Em outras palavras, eles não são ninguém, eles são alguma coisa, eles são apenas servos por meio de quem crestes. E se esse é o caso, por que vocês estão divididos em torno de personalidades? Quero saber se os meus irmãos estão entendendo isso, sim ou não? A igreja brigava por quase tudo, Em 1 Coríntios capítulo 6, por exemplo, nós temos aqui disputas que iam parar inclusive nos tribunais mundanos, segundo o apóstolo Paulo, né? Quer dizer, a igreja em seus conflitos internos ia parar nos juízes. Eu não sei se vocês já ouviram de histórias tristes de pastores brigando por caixa de som, por cadeiras, microfones, e a coisa indo parar na delegacia. Quer dizer,
a gente não se entende. E a gente, que segundo o apóstolo Paulo há de alguma forma participar do julgamento, nós haveremos de julgar inclusive os anjos. Como é que nós não julgaríamos as nossas próprias causas? Então nós temos uma série de dificuldades no capítulo 6. Nos capítulos 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo trata de uma divisão em torno dos fortes e dos fracos, né? Em torno da possibilidade ou não de comer uma carne que havia sido sacrificada aos ídolos, porque a igreja também estava dividida nesse ponto. E a partir do capítulo 11, a igreja de Corinto também estava dividida no tocante ao culto e, sobretudo, no tocante aos dons espirituais. A ceia da igreja era um problema, era lamentável, porque ali as divisões aconteciam em torno de ricos e pobres. Mas, a partir do capítulo 12, o foco do problema se volta para os dons espirituais. Vocês estão me acompanhando? Qual era o problema em torno dos dons espirituais? Bom, a igreja, por ser muito personalista, por valorizar excessivamente determinados estados e posições, também aqui essa fraqueza, esse pecado, esse equívoco grave se manifestava. E se manifestava da seguinte maneira: aqueles irmãos que tivessem determinados dons, sabe, eles eram supervalorizados. Aqueles outros que tinham dons outros, que não aqueles supervalorizados pela igreja, eram menosprezados. Note mais uma vez o mesmo problema acontecendo. Porque nós temos certos problemas fundamentais que, se nós não resolvermos na origem, essas raízes, elas fazem a planta alta e fazem a planta venenosa produzir fruto venenoso em diversos campos. Tem certos problemas que precisam ser resolvidos na origem, na causa. O machado tem que estar posto na raiz da árvore para resolver determinados casos. Porque se não for dessa maneira, o problema permanece, o problema nuclear permanece e ele se enraiza. Olha, é basicamente a mesma coisa que se manifesta lá nos primeiros capítulos, onde Paulo trata das facções, agora está se manifestando aqui no tocante aos dons espirituais. Vocês entendem isso, sim ou não, gente? E qual era o problema com relação aos dons espirituais? Provavelmente, aquela igreja valorizava, supervalorizava aqueles que talvez operassem milagres ou que falassem em línguas, sobretudo falar em línguas. E aqueles que não falavam em línguas ou que tinham dons considerados menores eram menosprezados, e inclusive se menosprezavam. E aí então Paulo escreve 1 Coríntios 12 para dizer basicamente o seguinte: os dons são diversos, mas o Deus que os distribui é um só. E as coisas começam por aí. Em segundo lugar, aquilo que nos une não é a uniformização de dons. Aquilo que nos une é o fato de que todos nós, quer escravos, quer livres, quer gregos, quer judeus, todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. E eu estou em 1 Coríntios 12, versículo 13. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o que une pessoas tão diferentes, com dons tão diversos, algumas tão extrovertidas, outras tão introvertidas, outras tão desembaraçadas e outras ainda tão tímidas? Por que algumas pessoas se dão tão bem nos bastidores? Elas não fazem questão, elas ficam ali e elas sabem que estão servindo a Deus sem que ninguém o veja, e outras pessoas são colocadas por Deus na linha de frente.
Por que tanta diversidade? Ora, porque não é a uniformidade de dons que garante a nossa unidade. Pastor, então o que garante a nossa unidade? O que garante a nossa unidade é que o Espírito nos tomou lá de fora e nos pôs para sermos membros do corpo de Cristo. E é isso que nos une. A uniformidade de dons é impossível. Não foi assim que Deus fez. Por que Deus não fez assim? Porque Deus fez um corpo. E o corpo é precisamente a reunião de muitos membros diferentes uns dos outros que se complementam. Então, a partir do versículo 14, eu quero que vocês acompanhem comigo, porque eu vou fazer alguns comentários rápidos aqui desta passagem para vocês entenderem o raciocínio do apóstolo. Bom, eu diria que entre os versículos 14 até o 20, o apóstolo Paulo está tratando aqui de pessoas que se sentem menos importantes. É aquele tipo de gente da igreja, que, porque não possui determinados dons, ou não faz determinadas coisas, se sente menor. O que o apóstolo Paulo tem a dizer para estas pessoas? O versículo 14 diz basicamente o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Em outras palavras, nenhum membro deve se equiparar ao corpo. Juntos, nós somos um corpo. Individualmente considerados, nós somos membros. E esta é a primeira coisa que precisa ser dita. Mesma coisa está no versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, ninguém aqui, isoladamente considerado, é o corpo. Sozinhos, nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo é a unidade de todos os membros. Então, isso precisa logo ficar claro, porque já vai convencendo alguns irmãos que não existe a possibilidade de nós concebermos membros que estão fora do corpo. Segundo os versículos 15 e 16, é por isso que nenhum membro deve se sentir sem importância, porque vejam o que dizem os versículos 15 e 16. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então você percebe que o apóstolo Paulo, ele personifica um pé com problemas. Diz assim: eu gostaria tanto de ser a mão. Por que você quer? Ou o pé, por que você quer a mão? Porque a mão fica lá em cima. E o pé fica aqui, cá embaixo. Eu gostaria de ser mão. Então, já que eu não sou mão, é melhor você cortar o pé. Ô, senhor pé, você entende que não funciona? Que nenhum corpo com algum juízo cortará o próprio pé? Agora, imagine a situação do ouvido, né? O ouvido está com problemas e tal, porque ele gostaria de ser olho. Não, mas note a importância do ouvido. O ouvido ouve. É claro. Não, mas eu não queria ouvir, eu queria ver. Então, arranque-se o ouvido, porque eu gostaria mesmo era de ver. E aí você percebe que nessas duas analogias, a gente tende sempre a pensar em alguém que, embora seja próximo de nós, esteja acima de nós como uma pessoa mais importante.
É por isso que o problema do pé é com a mão, o problema do ouvido é com o olho. Quer dizer, o pé, por exemplo, não tem nenhum problema assim com o outro pé, ou com a canela. O problema é com a mão, porque é alguém assim da mesma categoria que está acima. Olha o versículo 17 que diz. Nós temos aqui no versículo 17, basicamente, a informação de que há necessidade de diferentes funções. Porque o versículo 17 diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Quer dizer, há necessidade de diferentes funções. E além disso, o que está em jogo aqui é uma informação importante que está implícita na passagem, no sentido de que um membro nunca realiza a função do outro. Um membro não substitui o outro, porque a informação aqui é: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Sim, porque o olho não vai fazer às vezes no ouvido. Vocês entendem isso, sim ou não? Agora, você pode continuar no versículo 18, e aqui nós vamos entender que cada membro, sem exceção alguma, foi disposto por Deus. E isso é muito relevante para o apóstolo Paulo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Como lhe aprouve significa como ele quis. Por que ele fez desta forma? Por que ele dispôs os membros desta maneira? Por que ele compôs o corpo com os membros daquela maneira? Bom, a resposta é tão simples quanto esta. Assim Deus quis realizar. E isso já deveria ser bastante para aquele irmão que está se sentindo menor, no sentido dele compreender que o arranjo do corpo não é casual. O arranjo do corpo não é fruto de decisões humanas. E isso já deveria ser suficiente forte para que cada pessoa entendesse que deve desempenhar a função que o Senhor lhe deu, porque foi o Senhor que ele designou para exatamente estar naquela função, de modo que está de acordo com o que Deus planejou. E por isso, meus irmãos, porque Deus fez o corpo, dispôs os membros como ele quis, há uma finalidade, há um propósito no modo como tudo foi idealizado e no modo como tudo foi arranjado. Então, pense comigo aqui, né? Aquele membro do corpo que se sente o menor não pode dizer assim: o corpo não sente falta caso eu saia do corpo. Isto é mentira. E aquele membro que se sente menor não pode dizer assim: um outro fará a minha função. Isso também é mentira. E aquele membro que se sente menor não pode dizer assim: eu estou aqui nessa posição porque, sabe, foi assim que os irmãos arranjaram, foi assim que eles idealizaram, foi esse o lugar que eles arranjaram para mim. Não, não foi. Isso também é mentira. Porque Paulo está dizendo que os dons espirituais são distribuídos por Deus a cada um, que o faz como quer. Em conclusão, nós temos os versículos 19 e 20 a dizerem basicamente que, por mais importante que o membro seja, o corpo não é formado só por ele. Olha o que dizem os versículos 19 e 20: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Me parece que a partir do versículo 20, versículo 21, nós temos aqui uma mudança de foco, porque membros que se sentem, digamos, mais importantes passam a ser o foco da passagem. Em Corinto, havia pessoas que achavam que, por não possuírem certos dons, poderiam ser deixados fora do corpo. Ninguém sentiria falta deles. Isso está nos versículos 15 a 20. Agora, a partir do versículo 21, nós temos uma mudança de foco, porque também havia naquela igreja pessoas que achavam que, por possuírem determinados dons espetaculares, podiam funcionar sem a contribuição dos irmãos, com dons menos valorizados na comunidade. E então, Paulo volta a sua pena para tratar exatamente deste tipo de irmãos ali na igreja de Corinto.
E aqui nós começamos com o versículo 21, porque lá no versículo 21, o fato de um membro de um corpo desempenhar bem sua função, não significa que ele pode dispensar os serviços dos demais membros. Olha o que está no versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Então percebam, não é? Um olho, por mais nobre que seja a sua função, não pode dispensar a mão, porque um olho pode até estabelecer um objetivo a ser alcançado, mas dificilmente o fará sem as mãos. A cabeça não pode simplesmente dispensar os pés, por mais que a cabeça seja a parte do corpo que pensa, que planeja, que decide, mas ela fica muito restrita, não é? Muito limitada sem os pés. Então, olha o que nós temos logo de cara no versículo 21. Um membro não pode achar que pela função que exerce, não dispensa, quer dizer, dispensa ou pode dispensar serviços dos demais membros. Pelo contrário, o versículo 22 diz que até mesmo os membros mais fracos são necessários. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser fracos são necessários. E eu quero que você note nesta forte palavra do apóstolo, porque ele não está dizendo que assim, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Não é isso que ele está dizendo. Aqui, vocês têm muito a acrescentar. Não é isso que Paulo está dizendo também. Ele não está dizendo coisas do tipo assim, como é conveniente que vocês estejam aqui conosco. Não tem a ver com ser bem-vindo, com poder acrescentar, com ser conveniente. O que ele está dizendo é que estes membros que parecem ser mais fracos, eles são necessários. Eles são indispensáveis. Isso se é que nós queremos viver como um corpo. Se nós queremos viver como um corpo, eu quero perguntar a vocês que membro do corpo pode ser dispensado. É dispensável. Mas não só isso. Aos menos dignos, Paulo disse no versículo 23, início ali do versículo 24, aos menos dignos damos muito maior honra e os não decorosos revestimos de maior honra, no versículo 23. E isso parece ter a ver com a vestimenta. O que Paulo está dizendo basicamente é o seguinte: os membros que devem menos ser publicados ou aparecer em público, são exatamente eles que nós temos o maior cuidado de cobri-los. Então, como é que pode haver um membro que é desprezado na comunidade? Não pode acontecer. Veja que há um cuidado especial com os membros que nos parecem, não é que sejam necessariamente, é que nos parecem menos dignos, Olha só o versículo 24, primeira parte. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. E parece que o versículo 24, primeira parte, está dizendo basicamente que há um cuidado não exigível, digamos, para os membros mais nobres. Me parece que é isso que nós temos na passagem. Em outras palavras, o corpo deve cuidar muito mais dos membros mais fracos, porque aqueles mais nobres podem naturalmente dispensar esse cuidado especial. Então, é assim que de fato fazemos. Nós cuidamos com mais zelo, com mais esmero, de cobrir aquelas partes do corpo que não devem ser expostas publicamente. A analogia funciona muito bem. Então, quais são os membros mais fracos da comunidade? São exatamente eles que merecem o nosso maior cuidado. São exatamente eles para quem as nossas atenções devem se voltar com maior zelo. Mas isso não tem a ver, assim, somente com o que nós fazemos. Porque mais importante do que o que nós fazemos é o modo como Deus mesmo fez. E o versículo 24, segunda parte, está dizendo ali basicamente isso.
E Deus fez as coisas para um propósito. Veja a segunda parte do versículo 24. Contudo, Deus condenou o corpo, concedendo muito mais honra. Coordenou o corpo. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E qual é o propósito desta maneira pela qual Deus fez? Deus fez com o propósito de manter a unidade. Em outras palavras, o corpo está funcionando bem. Todos os membros, sabe-se, são úteis e mais do que úteis. Eles são indispensáveis, eles são necessários. Os membros frágeis merecem um cuidado especial. Os nobres, nem tanto. Por qual razão? Por que Deus fez as coisas para serem desta forma? O versículo 25 diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, para que haja uma cooperação mútua entre os membros, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, olha como é que as coisas são feitas. A gente cuida daqueles mais frágeis, mas isso não tem o propósito de tornar os mais frágeis mais fortes. Isso tem o propósito de promoção da cooperação mútua, a fim de que todos recebam igual cuidado. É isso basicamente que nós temos aqui. E essa unidade, ela vai se manifestar na prática. Porque pense comigo, quando uma parte do seu corpo dói, o restante do corpo, os demais membros não ficam assim tranquilões, dizendo: ainda bem que isso não é comigo. Uma dor em qualquer lugar do seu corpo pode ser capaz de enfermar o corpo inteiro, de debilitar o corpo inteiro, de jogar no leito o corpo inteiro. Isso é um aspecto prático de ser corpo. Por isso, o versículo 26 diz: de maneira que se um membro sofre, todos o quê? Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, o que acontece? Com ele todos se regozijam. O uso das palavras do apóstolo aqui é impressionante, porque o sofrimento é sofrimento comum, mas a honra nem sempre é comum. Às vezes um só membro é honrado, os outros não participam exatamente daquela honra, mas quando um é honrado, o que os demais membros devem fazer? Devem se alegrar com ele. Isso é o aspecto prático de ser corpo. A conclusão parece ser exatamente esta que está aqui no versículo 27. Juntos, nós somos o corpo de Cristo. Individualmente considerados, membros somente. Membros somente. Se arrancar a mão, uma mão fora do corpo não tem muita utilidade. Nenhum pode se sentir o todo e nenhum pode se sentir o ninguém, o nada. Um não significa o todo. E por outro lado, um não significa ninguém. Porque nós somos considerados individualmente apenas membros. Juntos, o corpo de Cristo. Quero saber se vocês estão me ouvindo até aqui. Notem o que eu vou dizer. Se eu fosse ateu, eu ainda assim seria obrigado a ter
muito apreço, muito respeito pela Bíblia. Porque quando isso aqui foi escrito, isso é revolucionário. Sabe a sociedade alternativa de Raul Seixas e a refazenda de Gilberto Gil? Isso é para os fracos. Isto aqui é revolucionário. O que Paulo está dizendo aqui é que na comunidade de Jesus Cristo, na comunidade contracultural de Jesus Cristo, todos somos apenas membros do seu corpo. Não importa se homem, se mulher. Vocês sabem como as mulheres viviam naquele tempo. Não importa se adulto ou se criança. Vocês sabem o que as crianças eram naquele momento. Um período patriarcal em que o dono da casa tinha poderes quase ilimitados sobre a esposa, sobre os filhos, como aos escravos e como as coisas. Isso é absolutamente revolucionário. Isto é revolucionário. E nós estamos falando de uma sociedade predominantemente escravagista. Nas igrejas apostólicas e primitivas, a maioria daqueles que as compunham era de escravos. Na igreja, às vezes, o bispo, ou o pastor, ou o presbítero, era o era o escravo de um senhor que era apenas um membro da comunidade. O que nós temos aqui é alguma coisa absolutamente revolucionária, considerando que isso foi escrito há 2000 anos atrás, e pessoas estão dizendo por aí que Paulo era machista. Agora, isso é tão verdade que para algumas pessoas, eu estou falando de pessoas ateias, essa percepção é profunda. Estou falando, por exemplo, estou me lembrando aqui de Luiz Felipe Pondé. Pondé, um filósofo ateu, ele diz que é um ateu não praticante, porque ele tem um respeito incrível pela Bíblia. Ele está fazendo, inclusive, lançando vídeos com comentários bíblicos, na moda de um ateu. Mas ele disse que nas academias costuma dizer para os seus alunos que ter desprezo pela Bíblia não é inteligente. Ele disse, eu fui criado numa casa sem religião. Ele disse que nasceu sem o órgão da fé. Todos nascemos sem o órgão da fé. Deus pode dar o órgão da fé para ele. Mas ele disse que nasceu numa casa sem religião e numa casa que nem era contra nem a favor. Religião era apenas nada. Não se falava abertamente contra, mas também não se defendia. Nessa neutralidade absoluta, e ele então cresceu nesse contexto. E é esse tipo de homem que está dizendo na academia para os seus alunos assim, não diga que a Bíblia é um livro assim, sem valor, porque não é inteligente. As academias, em diversos círculos, valorizam a Bíblia. Eu estou falando do mundo ateu. É por isso que eu estou dizendo que se eu fosse ateu e olhasse para um texto como esse, porque se eu pensar que nós já estamos 2000 anos depois disso, e nós ainda estamos tendo de lidar com machismo, estamos tendo de lidar com violência doméstica, nós precisamos de uma lei de proteção da mulher. Estamos no século XXI, quase 2000 anos depois que Paulo escreveu sua carta aos Coríntios. E nós estamos pensando ainda em mulher como objeto, em mulher que morre por causa do ciúme do marido. E esse mundo, 2000 anos depois, eu só posso, ainda que se ateu fosse, tinha que tirar meu chapéu para aquilo que está sendo dito, porque a proposta é absolutamente revolucionária. Segundo lugar, eu também preciso admitir com todas as minhas forças
Que o melhor lugar do mundo é a igreja. O melhor lugar no mundo é a igreja. A pior das igrejas de Jesus é melhor do que o melhor lugar desse mundo. O melhor lugar do mundo é a igreja de Jesus Cristo. E eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, nós podemos até ser bonitos, mas perfeitos não somos. Cheios de problemas, cada um com as suas próprias dificuldades, com os seus temperamentos, pessoas muito diversas umas das outras. Mas o povo de Deus é moralmente bonito e é um povo capaz de se arrepender dos seus pecados. É um povo capaz de retroceder nas suas decisões. O povo de Deus não toma decisões de uma vez por todas por causa de orgulho ferido. E é por isso que eu acredito na igreja. E eu acredito na igreja porque a igreja é o plano de Deus. A igreja é o plano de Deus. A igreja é o corpo que Deus fez para seu filho, a cabeça do corpo. A igreja é a noiva que Deus tomou do lixão do mundo para fazer dela uma princesa e dar ao seu filho, sendo ele o noivo. A igreja, meus irmãos, é a menina dos olhos de Deus. Foi para ela e em função dela que tudo começou lá na eternidade. E por isso as coisas se tornaram como foram. Eu acredito na igreja. Sabe quem é você sem a igreja? Não é nada. Um membro sem vida, que não é oxigenado, que não recebe sangue do coração do corpo, que não está submetida à cabeça do corpo. Você sem igreja não é nada. Agora, isso não significa que não tenhamos nós aqui que nos humilhar nesse momento e reconhecer que nós não temos vivido desta maneira, ou pelo menos não como deveríamos viver. E aqui vai a nossa parte de humildade, junto com a alegria dessa igreja. Nós precisamos ser lançados aos pés do Senhor e dizer para Ele assim: Senhor, ajuda-nos, porque nós podemos ser apenas uma sociedade fria, sem relacionamento pessoal e sem cuidado mútuo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós podemos não sofrer com os que estão sofrendo e podemos também não nos alegrar com aqueles que estão sendo honrados. Por fim, vai aqui o meu pedido à União Auxiliadora Feminina, às mulheres desta igreja. A Sociedade Auxiliadora das Mulheres, como foi pensada por Dona Sara, interessante que o evangelicalismo brasileiro é muito a moda dos pioneiros, muito a moda dos pioneiros. Esta ideia de uma sociedade feminina foi pensada por Dona Sara, na igreja fluminense. A ideia era reunir mulheres e que unissem esforços para abençoar a igreja.
de diversas formas, para ajudar a igreja a fazer a sua parte, cumprir a sua missão. A ideia básica era essa. As reuniões começaram a acontecer com esse propósito. E, então, eu preciso dizer, a UAF não é a igreja. A UAF é a sigla que representa a união dos esforços das mulheres desta igreja com a missão de auxiliar a igreja a cumprir a missão que é da igreja. Olha como a UAF fez isso hoje. A irmã Fátima ligou para mim: pastor, vamos fazer visitas? Claro que vamos fazer visitas. Nós saímos na casa das irmãs que, por conta da idade, por conta de problemas de saúde, não têm vindo ao culto. Todas elas praticamente. Isso é cumprir a missão. O que a UAF fez hoje? A UAF fez exatamente isso. E a UAF tem um desafio. O desafio da UAF, já que ela se propôs a ser uma sociedade de mulheres para o fim de abençoar a vida da igreja, a UAF tem um desafio: ser tão inclusiva quanto queira que a igreja seja, ser tão democrática quanto queira que a igreja seja. Democrática não no sentido meramente político do termo. Estou falando de paridade, estou falando de participação de todos, sem qualquer tipo de distinção, qualquer tipo de distinção. Não pode haver. A UAF tem o desafio de ser ela mesma aquilo que ela quer que a igreja inteira seja. E se as minhas irmãs fizerem isso, vocês vão continuar sendo muito relevantes para a vida desta igreja, como tem sido até aqui. Quero lembrar vocês que a nossa igreja também está em 2020 dando graças a Deus por 90 anos da sua casa de oração, 90 anos do seu tempo. E quero lembrar as minhas irmãs que o terreno, esse terreno aqui, sobre o qual foi construído, foi fruto de ofertas de uma irmã, da dona Ida. Ela que ofertou para que nós tivéssemos um lugar para se reunir. E ela fez isso com os dividendos de suas aulas de inglês. É linda a história. Então, vocês podem imaginar o que seria desta igreja sem as mulheres? Então, minhas irmãs, continuem a ser relevantes, continuem a ser unidas, cresçam em unidade, cresçam em inclusão, cresçam na participação paritária, cresçam na abertura das decisões, cresçam no agregar de novas mulheres, cresçam ouvindo, arejando as ideias com diversas opiniões. Isto faz parte e é próprio do congregacionalismo e é próprio do ser Igreja de Jesus Cristo. Eu estou ansioso para, querendo Deus, estar com as mulheres nos seus 100 anos de UAF. Que Deus abençoe as minhas irmãs e as encha do Espírito de Deus. Continuem tão firmes quanto têm sido até aqui. As mulheres mais velhas devem ser ouvidas, observadas e imitadas.
elas devem tomar para si o dever de instruir as mais novas. As mulheres mais novas devem seguir o exemplo das mais velhas, ouvi-las, para que nós tenhamos gerações de mulheres de testemunho excelente, como as que nós temos aqui. Por todas por todas, elas representam todas. Quero pontuar as diaconisas que estão aqui presentes, a diaconisa Joabete, a diaconisa Fátima. Nós agradecemos a Deus por nossas diaconisas, elas representam muito bem esse tipo de mulher que deve ser imitada. Fiquemos de pé. Senhor, muito obrigado pelas mulheres desta igreja, obrigado por todas elas, sem exceção alguma, pelo trabalho de cada uma, pela participação de cada uma, pela fé de cada uma, pelas orações de cada uma e pela obra que Tu estás a realizar em cada uma destas mulheres, das menores, das crianças ainda, as mais idosas. Obrigado porque o Teu cuidado é sobre elas, Senhor. E nós Te somos gratos por elas. Concede às nossas mulheres e concede a esta sociedade vitalidade, vida espiritual. Sim, Senhor, fé operosa, amor crescente, amor sem medida, amor incondicional, amor a Ti, amor aos irmãos, amor à igreja. Muito obrigado pela união auxiliadora feminina. A Ti e a Ti somente sejam os louvores hoje na igreja e pelos séculos dos séculos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.